Oi, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da Pandora. Esse é o quarto vídeo da nossa série com tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento e a gente vai falar sobre como escolher um fundo, tudo que você tem que olhar para tomar a decisão de onde colocar seu dinheiro. Primeiro ponto importante é conhecer o seu perfil de investidor. Quando você for fazer seu cadastro numa corretora de investimento, por exemplo, você vai ter que fazer o que a gente chama de suitability, que é basicamente um teste para entender quão disposto a correr risco você está e qual que é o seu conhecimento sobre fundos de investimento. Então é importante responder esse teste sendo bem verdadeiro nas respostas. A partir dessa resposta, você vai saber qual que é o seu perfil de risco. Basicamente, se você quer ter um retorno maior, você tem que estar disposto a correr um risco maior e também passar por alguns períodos de perda e performance negativa. Se você não estiver disposto a correr risco e não se sentir confortável com esse tipo de cenário, você vai acabar caindo num perfil mais conservador. E aí, a corretora ou a plataforma que você usar vai te indicar ativos que têm um pouco menos de risco para você ficar tranquilo com os seus investimentos. O primeiro deles é o perfil conservador. Essa pessoa não se sente confortável em sentir risco e ter grandes altos e quedas nos seus investimentos. Então, por isso, o investimento mais recomendado é em renda fixa ou ativos bastante seguros e constantes. O segundo perfil é o moderado. Ele é um meio termo entre o conservador e o agressivo, ou seja, ele vai ter bastante renda fixa na carteira e ativos mais seguros, mas ele está disposto a correr ali um pouco mais de risco com uma parte do patrimônio para ter uma rentabilidade um pouco maior no longo prazo. Por isso, é importante, como primeiro passo para escolher um fundo de investimento, você saber qual é o seu perfil, para não colocar num produto que você não se sente confortável e acabar tomando um susto com os seus investimentos. Também é importante dizer que o seu perfil pode variar ao longo do tempo, tanto porque você pode ir adquirindo mais conhecimento sobre investimentos e passar a se sentir mais confortável com risco, quanto pela sua idade ou momento de vida. Então é muito comum que pessoas que estejam mais próximas da aposentadoria, por exemplo, não queiram correr muito risco com seus investimentos, porque aquele já é um dinheiro que vai ser bastante importante e que não tem tempo para recuperar caso haja uma queda muito grande. O segundo passo para escolher um fundo de investimento é decidir qual que é seu objetivo com aquilo. Então ter um planejamento mesmo do que você quer fazer com aquele dinheiro, porque vai mudar muito, por exemplo, se é um fundo para uma reserva de emergência que precisa ter liquidez, ou seja, você precisa conseguir resgatar esse dinheiro de forma rápida, ou se é um fundo de longo prazo, por exemplo, você tem 20 e poucos anos, mas já está poupando para sua aposentadoria, você vai investir pensando em daqui 10, 20, 30 anos e você não vai precisar desse dinheiro no curto prazo. Então, quando você for pensar nos seus objetivos, você precisa considerar qual é a rentabilidade que você quer para aqueles investimentos, qual o prazo que você quer deixar aquele dinheiro investido e quais os riscos que você está disposto a correr para chegar nesse objetivo que você traçou. Por isso, desenha seus objetivos e a partir desse plano, vai criando estratégias para isso. Então, por exemplo, você pode começar criando uma reserva de emergência. Normalmente a reserva de emergência conta com ali 6 meses do seu salário ou de quanto você precisa para viver. Para esse dinheiro, você vai precisar de um fundo que seja líquido, que você consiga resgatar seu dinheiro de forma rápida e fácil e que não tenha muito risco, porque se tiver uma queda grande e você precisar desse dinheiro, isso pode te prejudicar. Então, fundos de renda fixa, por exemplo, são uma boa opção para esse tipo de investimento. A terceira coisa que é importante você olhar é o prazo. A gente já falou disso um pouquinho nos seus objetivos, mas o prazo de resgate do dinheiro dos fundos varia bastante. Então é importante você olhar, tem fundos que você consegue resgatar seu dinheiro no mesmo dia e ele já está na sua conta corrente, enquanto tem alguns fundos que levam meses para você receber seu dinheiro de volta. Isso tem a ver com o tipo de ativo que o fundo está comprando, que acaba afetando a liquidez dele. Então, por exemplo, se é um fundo de small caps, que são ações pequenas e que são pouco negociadas, às vezes o gestor do fundo vai demorar um tempo para conseguir zerar essa posição e ter o dinheiro de volta para te devolver. Então esse tipo de fundo vai ter um prazo de resgate maior. O próximo ponto que você tem que olhar na hora de escolher um fundo é o mínimo de entrada. Então, provavelmente você tem um volume de dinheiro que você quer investir e aí você precisa decidir em quais produtos você vai colocar. Muitas vezes as pessoas já começam colocando em fundos diferentes ou em mais de um tipo de ativo. Nesse caso, é importante ficar de olho. Na maior parte das corretoras, você consegue fazer um filtro da aplicação mínima para já ver opções que são compatíveis com o seu bolso. Tem fundos desde a aplicação mínima de R$30 até alguns milhões. Por isso é importante dar uma olhada nisso na hora de escolher o fundo e não acabar escolhendo um fundo que não cabe no seu bolso. O próximo ponto que é muito importante são os custos do fundo. A gente já falou disso em outro vídeo que você consegue ver aqui na playlist no canal, mas basicamente todo fundo vai cobrar uma taxa de administração e muitas vezes uma taxa de performance. A taxa de administração remunera a equipe que está cuidando do seu dinheiro para você e faz super sentido, porque assim você garante que a gestora vai ter condições de contratar uma equipe bastante qualificada para cuidar do seu dinheiro.
Normalmente ela é uma porcentagem do seu patrimônio. Então, por exemplo, 2% ao ano. Nesse caso, quando você olha para fundos de renda variável, fundos de ações, as taxas normalmente ficam entre 1,5% e 2%. Quando a gente fala de fundos de renda fixa, eles devem ter uma taxa um pouco menor do que os fundos de renda variável, até porque eles não têm um potencial de retorno tão grande. Então você acha opções no mercado com taxa de administração de 0,5%, 0,8% ou até menos do que isso. A taxa de performance é uma taxa que ela é cobrada para alinhar seus objetivos com o do gestor. Isso quer dizer que ele só recebe essa remuneração se o seu fundo superar o benchmark. O benchmark é o índice ali com o qual você vai comparar. Então, em fundos de ação, normalmente você compara com o Ibovespa, e em fundos multimercado de renda fixa, você compara com o CDI. Então, basicamente, essa taxa de administração ela vai ser cobrada da diferença do benchmark para o que o seu fundo performou. A gente já explicou isso melhor, mas resumindo bem, se seu fundo performou 10% e o CDI está em 6%, a taxa de performance vai ser cobrada entre essa diferença de 4%. E vai ser uma porcentagem disso. Então, por exemplo, 20% desses 4% vão ser cobrados como taxa de performance. Se você fizer uma boa escolha de fundo e que tem resultados consistentes, isso vai afetar pouco a sua rentabilidade e garante que o seu gestor está olhando para o seu interesse principal, que é alcançar uma rentabilidade acima do benchmark. Bom, depois de analisar o perfil de risco do fundo, se ele se encaixa nos seus objetivos, qual o prazo de resgate, quais os custos envolvidos, está na hora de estudar o fundo em si. Então dá uma olhada em quais são os ativos que esse fundo opera, como que é feita a gestão, qual que é o tempo de histórico. A gente recomenda que você sempre olhe fundos que têm pelo menos 3 anos de histórico e já passou ali por alguns momentos difíceis, como crises no Brasil ou momentos em que o mercado teve muita volatilidade. Nesses materiais você consegue ver uma tabela com a rentabilidade mês a mês, qual que é a volatilidade do fundo e todas as informações que você vai precisar para tomar uma decisão mais embasada. É bem importante dizer que rentabilidade passada não é garantia nenhuma de rentabilidade futura. Por isso que a gente não recomenda que, por exemplo, você faça um ranking dos fundos por performance e invista nos que estão com o melhor resultado. É legal você fazer uma análise bem completa e entender realmente onde você está colocando seu dinheiro, ou pedir ajuda de um profissional que possa te ajudar a fazer esse trabalho. Outra coisa importante na hora de escolher em qual fundo você vai investir é fazer comparações que façam sentido. Então, por exemplo, não faz sentido você comparar um fundo de renda fixa com um fundo de ações, porque o fundo de ação tem muito mais risco e também um retorno muito maior, normalmente, do que o fundo de renda fixa. Então sempre compara dentro da mesma categoria e com perfis de risco parecidos. Dá uma olhada na lâmina, vê se eles realmente são fundos similares e aí você consegue fazer uma comparação e tomar uma decisão de onde você vai investir e escolher diferentes categorias para colocar o seu dinheiro. Um ponto importante é que se você precisar de ajuda, todas as corretoras digitais disponibilizam profissionais com quem você pode conversar, tirar suas dúvidas, tomar uma decisão mais embasada. Então não deixe de procurar esses profissionais se você não estiver se sentindo seguro. Além disso, normalmente o site das gestoras e dos fundos tem muita informação legal, tem muito conteúdo no blog, canal de YouTube para você conhecer também um pouquinho melhor o perfil daquele produto. Esses foram os principais passos para você tomar decisão em qual fundo de investimento você deveria colocar seu dinheiro. Nessa série a gente está explicando tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento. Então se inscreve no canal e dá um like se você gostou para não perder nenhum conteúdo.